Nesta aula, então, vamos ver exemplos aqui com duas funções. F de x igual a 2x e g de x igual a x mais 3. E a gente quer encontrar, então, a função g composta com f. Qual que vai ser o resultado dessa composição. Para isso, então, o que a gente pode fazer é relembrar, né, como que a gente escreve isso daqui, usando a definição da função composta, que basicamente é g composta com f de x é igual a g função com função de f de x. Ok, então a gente precisa ver quais são as partes, né? A primeira é a g, né? Função g. Então a gente pode escrever aqui direto qual que é a função g. Então a função g aqui, função de g de x é x mais 3. Então vou escrever aqui g como função de alguma coisa, vai ser alguma coisa, né, que é o x ali, mais 3. A gente já vai ver o que deve ser incluso aqui dentro. Então, como a gente quer que seja a função de f de x, então basicamente a gente coloca aqui dentro, em vez do x aqui, colocamos f de x. A gente coloca aqui no lugar do x, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, f de x aqui vai ser f de x. Então, a função g de f de x vai ser f de x mais 3, que é basicamente o que a gente tinha aqui, né? Então a gente só trocou o x aqui por f de x. Ok, e agora a gente pode ver que aqui dentro da nossa função g a gente tem a função f de x, mas a gente também tem a expressão aqui de f de x. Essa f de x é a mesma que está aqui dentro, ó. A gente já tinha definido como, neste caso, como 2x. Então, dentro dessa expressão aqui, a gente vai pegar e escrever como 2x. Então vai ser, só substituindo, né? Vai ser só substituindo esse valor aqui no lugar de f de x, vai ser aqui 2x mais 3. Então esse aqui, novamente, era o valor de f de x. Ok. Então, basicamente, esse vai ser o resultado final da nossa função composta. A nossa função composta vai ser g composta com f de x, que é a mesma coisa que g de f de x, é 2x mais 3. Então esse é o resultado final da nossa função composta. Aqui temos um outro exemplo, que é f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado. Então vamos calcular a composta g com f. Então para isso que a gente pode fazer primeiro, né? Primeiro fazer um passo a passo aqui. Então a gente tem que calcular a composta g com f, né, de x. Então lembre que na definição basicamente seria calcular g com função de f de x. Ok, esse é o primeiro passo, né? Então o segundo passo seria substituir basicamente o f de x aqui como se fosse esse f de x fosse um novo x, né? Fosse a variável da função g. Então, basicamente, a gente vê que como aqui, ó, g de x é x ao quadrado, né? Então a gente pega esse x aqui agora, como vai ser f de x, a gente substitui esse f de x como se fosse nosso f de x, né? Então a gente vai fazer isso. Então vai ser que g de f de x é igual a f de x ao quadrado, né? Que é basicamente o que a gente tem aqui. Que g de x é x ao quadrado,
Então a nossa f de x vai ser f de x ao quadrado. Ok. Então agora a gente tem aqui do lado direito que substituir a expressão para f de x, que é basicamente essa daqui, né? Que a gente tem que f de x é igual a 2x mais 1. Então vamos substituir, esse vai ser o terceiro passo, que é substituir então o f de x aqui do lado direito dessa função composta. Então g de f de x é igual a 2x mais 1 ao quadrado. Agora a gente pode fazer um quarto passo, que seria simplificar essa expressão, né? Porque aqui a gente tem um número, uma soma ao quadrado. Então vamos abrir essa soma ao quadrado, né? Utilizando a forma a distributiva da forma quadrada. Então a gente tem que lembrar que aqui a gente pode ver que essa expressão aqui dentro é da forma a mais b ao quadrado. Isso é a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui dentro. E com isso a gente obtém que g de f de x é igual a, só copiar e colar aqui, 2x mais 1 ao quadrado, vai ser aplicando aqui, então, aplicando aqui, a gente vê que isso daqui é 2x ao quadrado, mais 2 vezes 2x vezes 1, mais 1 ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar um pouco mais, né? Então a gente percebe que aqui vai ser 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1. Então o resultado final da nossa... o quinto passo aqui, o resultado final, é que a gente pode simplificar um pouco mais essa expressão aqui. A gente quiser, nesse caso a gente poderia isolar o 4, mas dá para deixar dessa forma. Então vai ser g de f de x é igual a 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Assim já bastaria deixar dessa forma. Então esse é o resultado final dessa função composta. E temos mais um exemplo aqui, né, que é f de x é igual a x a raiz de x e g de x é igual a x ao quadrado mais 1. Então vamos determinar aqui f composta com g. Então cuidado aqui, cuidado, muito cuidado, porque aqui é o contrário, né? Antes a gente fez alguns exemplos com g composta com f de x. Cuidado que não é esse o caso, né? Esse é o contrário aqui, tá? Invertido o g com f. Isso vai dar um resultado diferente. Então, primeiro, né, para a gente nunca se confundir, primeiro determinar o que a gente está trabalhando. Então, o primeiro caso aqui é fazer, então, qual que é a função que a gente precisa analisar aqui. Então, f composta com g de x, isso daqui é f como função de g de x. Assim não tem erro. Bom, então, o segundo passo é escrever as funções aqui. Então, vamos escrever a função aqui, f de g de x. Então, a gente precisa saber o que vai... quais são as funções que a gente está lidando aqui dentro. Bom, a gente tem elas, hein? Elas estão aqui em cima. Então, f de x é igual a raiz de x. Então, a gente substitui aqui. Lembrando que a gente substitui aqui daí o x aqui por g de x, porque é o que a gente tem aqui embaixo. Então, vamos fazer isto. Então, vai ser, então, f de x é raiz de x. Então, f de g de x vai ser raiz de g de x. Mas a gente também tem g de x, que é isso daqui, x ao quadrado mais 1. Então, vamos substituir aí também. Então, substituindo aqui, vai ser raiz de 2 de x ao quadrado mais 1, que é a expressão lá de
aqui de g de x. Ok, mas aqui, nesta expressão que temos aqui, a gente não consegue simplificar mais do que isso. Então a gente chega à conclusão que o resultado final de f, né, na função composta f de g de x é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Então esse é o resultado final da nossa função composta. Um outro exemplo aqui é f de x é igual a 3x menos 1 e g de x é igual a 2x mais 3. Então vamos calcular a função composta g com f. Né? Então para fazer isso, novamente, a gente sempre faz aqui lembrar qual que é a função composta disso daqui, né? Outra notação é g composta com f de x é igual a g função de f de x. Ok, então só substituindo aqui, eu vou reescrever trabalhar em vez dessa notação aqui, como sempre, trabalhar mais com essa daqui. Então g de f de x é basicamente substituir. Então, lembrando novamente que g de x é 2x mais 3. Então, se g de x for função de f, a gente vai substituir aqui. Então, basicamente, g de f de x vai ser 2f vezes f de x mais 3. Então, a gente pega e substitui aqui agora a f de x aqui pela expressão que é dado de f de x, que é 3x menos 1. Então vamos substituir. Vai ser 2 vezes 3x menos 1 mais 3, né, que já tinha ali. Agora é só fazer a multiplicação aqui, vai ser... Então vai ser 2 vezes 3x menos 2 vezes 1 mais 3. Aqui vai ser basicamente 6x menos menos 2 mais 3. E com isso a gente chega aqui. Bom, aqui a gente pode subtrair, né? Então vai ficar 6x mais 1. E esse é basicamente o resultado final. Então a gente chega aqui g de f de x é igual a 6x mais 1. E nesse último exemplo aqui, vamos calcular então uma composta um pouquinho mais complicada. Em vez de envolvendo duas funções, agora são 3 funções. Então f de x é igual a x ao quadrado, g de x é igual a raiz de x e h de x é igual a x mais 1. Então vamos calcular aqui a composta f com g e com h. Então a gente pode começar a calcular, né, relembrando novamente o que a gente precisa calcular. Então o primeiro passo seria este. Então f composta com g composta com h de x é basicamente f de g com função de h de x. Seguindo basicamente a definição. Agora podemos ir com calma e calcular aqui primeiro por partes. A primeira parte vamos calcular então este primeiro termo aqui, que é g como função de h de x. Então vamos calcular primeiro essa parte. Então que é g como função de h de x. Então a gente novamente vê nas expressões dadas, né, que a g de x é a raiz de x. Então vai ficar basicamente g de h de x vai ser a raiz de h de x mais h de x aqui
é x mais 1, né? Então é dado, a gente só pega esse termo, essa expressão e substitui aqui dentro da raiz. Vai ficar raiz de x mais 1. Ok. E com isso, então, a gente consegue substituir esse termo todo aqui. Esse termo todo aqui. Aqui dentro de f de x. Então, esse é o último, basicamente vai ser o último passo. Então, que é f de g de h de x. Bom, esse termo aqui a gente já calculou, né? Que é basicamente isso daqui. Só que a f de x, aqui, ó, a função f é f de x igual a x ao quadrado. Então, basicamente, a gente pega todo esse termo aqui e elevar ao quadrado, porque é como a função está atuando aqui, né? Então, basicamente, vai ser, então, só nós vamos substituir aqui dentro, como que vai ficar? Então, vai ser g de h de x ao quadrado, né? Que é basicamente o que a gente tem com a função que é f de x. E essa expressão toda aqui, a gente substitui daqui de dentro. Então, vai ficar todo esse termo aqui vai ser ao quadrado. Então, vai ser raiz de x mais 1 ao quadrado. Mas lembrem, né, que a gente tem a definição do valor absoluto. Então, o valor absoluto de um número qualquer, absoluto, que é o valor absoluto, que é denotado por essas duas barras, vai ser a raiz de a ao quadrado, ou também raiz elevada ao quadrado, que é o que a gente tem aqui, né, no caso. Então, basicamente, essa expressão vai ficar da forma assim, que f de g de h de x, essa função composta é escrita como módulo, né, o valor absoluto, de x mais 1. E esse é o resultado final da nossa função composta, com três funções, né, sendo essas três funções, essas funções aqui, f de x igual a x ao quadrado, g de x igual a raiz de x e h de x igual a x mais 1. Basicamente é isso.